Sejam todos bem-vindos ao Tripulantes Podcast, mais uma live, hoje dia 4 de agosto, 19h25, começando aqui já, aguardando o Instagram encaminhar o convite para as pessoas, para mais pessoas acessarem e participarem da nossa live. E desde já quero pedir a vocês para que acompanhem aí nosso podcast de hoje, nossa live de hoje, né? E também acessem o YouTube, Tri_Pulantes Podcast no YouTube. Lá ficam todos os nossos episódios salvos para quem gosta de ouvir no carro, para quem gosta de assistir enquanto está dirigindo ali, ouvindo, né? Já vou pedir para vocês se inscreverem, compartilharem, comentarem, porque ajuda demais o nosso canal, ajuda de nossos apoiadores. Então, por favor, gente, se inscreve no nosso YouTube lá, tá? Deixa eu mandar aqui o convite para o nosso convidado de hoje. Vou mandar aqui também o convite para o... Tá entrando? Só dando os últimos ajustes aqui. Muito bem. Beleza. Muito bem. Aê! Boa noite! Boa noite, Adriano. Tudo bem? Deixa eu fazer a apresentação desse meu convidado de hoje, cara. Uma honra ter vocês aqui com a gente, viu? Beleza. Meu, meu convidado de hoje já atuou como atleta profissional, representou a seleção brasileira de triatlo, competiu e fez parte de uma geração de grandes nomes do esporte brasileiro. Hoje atuando como coach da assessoria Espadoto, une seus conhecimentos técnicos, somado a toda a sua vivência no triatlo. Para quem não sabe, também DJ nas horas vagas, corintiano roxo. Tive o privilégio de receber a orientação do Flávio aí durante o treinamento para o Triple Ironman 2023 e privilégio aí de conhecer, ter essa figura aí competente e muito gentil, até para dar bronca. O Flavião é tranquilaço, gente, é tranquilaço. 100% do tempo. Seja muito bem-vindo, Flávio. Muito, muito bom ter você a bordo do Tripulantes, cara. Valeu, Adriano. Boa noite. Boa noite a todos, né? E é um prazer, cara, estar com você e participar aí dessa live e comentar, conversar um pouquinho sobre triatlon, né? Sobre a minha história. E nessa introdução tem umas coisas interessantes, né, Adriano? Eu fiz algumas provas, né, como profissional, mas você falou que fazendo uma já é profissional, então, então ok, né? Com E, certeza. e eu, Quem faz uma maratona não é maratonista? perfeito, perfeito. E, Adriano, eu tenho uma curiosidade, né, sobre ser corintiano. Eu fui nadador de São Paulo, né, por 5 anos, né? Então eu tenho um pezinho em cada lugar ali, né? Foi uma passagem bem bacana aí pela Natação Master de São Paulo, que eu tenho uma gratidão muito grande, né? Um momento que eu estava fazendo triatlo também, mas com menos intensidade, aí pude participar aí de algumas provas como nadador master, né? Cara, você sabe que quando eu jogava bola eu era muito ligado com o time, com acompanhar jogo. E agora, depois que eu virei pro triatlo, isso com 30 anos, assim, eu cortei todas as relações com o futebol, eu não acompanho mais nada, não sei nem o que está acontecendo. Você ainda mantém algum contato com o futebol, assim, acompanha alguma coisa? Eu gosto muito de esporte, né, Adriano? Mas eu brinco, eu falo assim com as pessoas mais próximas. Se estiver passando um campeonato de natação, alguma coisa do canal, eu mudo, cara. Então, É. eu vou acompanhando até alguns momentos, né? Depois eu já mudo para os esportes que a gente tem mais afinidade, vamos dizer assim, né? Exato, exato, exato.
Cara, eu vou começar. Não posso deixar de começar esse episódio de outra forma, né? Me conta por que o triatlon, quem foi os seus influenciadores aí, né, na época, responsáveis por fazer você performar, seguindo o triatlo desde muito cedo, e sei que esse negócio está no sangue, o esporte está no sangue, né? Vem de família. Eu sigo, eu acho que é teu irmão também, enfim, algumas outras pessoas com o Bordesan no final aí, e acho que está no sangue essa questão do esporte aí, né, cara? Sim, sim. Bom, vou voltar um pouquinho, né? Na verdade, Adriano, eu comecei a praticar natação por conta de um trauma que eu sofri, né? Que eu quase me afoguei e num clube de campo e também porque eu tive uma doença na infância chamada, antigamente a gente chamava de tosse comprida, mas era coqueluche, né? Ah, E aí já eu ouvi tive falar. que fazer natação meio que obrigado, porque eu não gostava, né? E aí fui desenvolvendo, né, a prática da natação, e aí comecei com um professor chileno, né, que uma academia pequena na Zona Norte chamada Butterfly, ainda existe, fui lá visitar. E ali eu aprendi tudo, né, Adriano? A natação sempre fui, gostei muito de esporte, gostava muito de fazer educação física, né? E aí fui desenvolvendo a natação, né? Mas com 8, 9 anos, ele já me colocou em alguns festivais, que antigamente chamava Jovem Punk Bom, né? Os festivais lá no Barione, Ibirapuera. Fui fazendo, né? E aí fui competindo um pouquinho mais sério dentro da natação, fui gostando. Por incrível que eu pareça, Adriano, eu fui nadador de peito, cara. Né? Ah, Então, eu era nadador de peito, cara. Nadava 50 e 100 peito, né? Nada a ver com triatlon, assim, com a modalidade do estilo crawl, estilo livre do triatlo. E aí fui, Adriano, disputei, cheguei a disputar campeonatos paulista, enfim, nível B. E aí conheci um outro professor que aí teve uma história interessante chamado professor Inácio. Uma gratidão eterna por esses mestres aí que me acompanharam, né? E aí, Adriano, eu vou te falar isso por causa da virada de chave, né? sim. A gente corria para fazer aquecimento antes do treino de natação. E aí esse professor Inácio falou assim para mim, Flávio, posso te falar uma coisa? Você corre melhor que nada. Cara, então, então, cara, alguma coisa está errado, né? Isso, eu tinha uns 13, 14 anos mais ou menos, né? E aí nesse período, Adriano, começaram a aparecer as provas de biatlon, né? Que hoje não se pode mais usar, né, por ser uma outra modalidade, um outro Sim. esporte, né, que é o duatlon aquático, interacademias, né? Então nadava-se 500 metros e corria 3 em volta do quarteirão, aquela coisa bem, bem raiz, né, cara? Uhum. E aí comecei a fazer o biatlon, né, entre aspas, e comecei a ter melhores resultados que a natação, né? Então eu falei, caramba, cara, isso é bem interessante. E aí, Adriano, aí vem eu acho que o ponto-chave mesmo. Eu estava vendo uma reportagem na TV Globo do Ironman de Angra, na década de 90, né? É... Putz, aí eu vi a Fernanda Keller e o Armando Barcelos ganhando a prova, Meu cara. parceiro. Aquilo me marcou muito, cara. Assim, eu nem sabia o que era triatlo na minha vida, né? Só se ouvia falar, um pessoal mais velho que fazia, que tinha um tal de Troféu Brasil em Santos. E aí, Adriano, aí começa a história. Eu falei, cara, que bacana isso, né? Aí chega a inscrição para mim do Iron Kids, né? O primeiro triatlo que eu fiz aqui na Companhia Atlética, no Kansas. Fiz com Calói Cross, cara, né? Eu tinha acho que uns 15 anos. Nadava ali na piscina, pedalava no quarteirão. E aí chegou o convite para fazer o Troféu Brasil de Santos em 92, cara. Eu estava no segundo colegial ainda, né? Cara, eu fechei a prova acho que para 1,16, Adriano, o primeiro shot que eu fiz na vida, né? Com uma Caloi 12, né, de ferro que meu pai me deu de aniversário e tênis rainha, roupa de surf para nadar, aquela coisa toda, né, cara? Então, essa foi o ponto-chave, né? E aí conheço um treinador chamado Antônio Carlos Turciak, que era o Peninha, né? Que era do Espéria, cara. E esse cara começou a me treinar o triatlo, né? Até então não sabia. Só que a gente tinha um técnico de natação, um de ciclismo e um de corrida, e eles não se falavam, cara. Era uma loucura, né? Isso Então, é uma loucura.
fazia treino com corredor, fazia treino com ciclista, cara, né? E aí, um determinado. Eu comecei a fazer o Troféu Brasil, isso muito novo, né, Adriano? E aí comecei a fazer o brasileiro, o Campeonato Brasileiro e Paulista. E aí, na segunda etapa do Campeonato Brasileiro, acho que foi em 95, eu me classifico para o Mundial, em Cancún, ficando entre os 5 da categoria. E aí que eu conheço o Marcos Paulo Reis, que foi o meu treinador da vida toda, né? Foram 10 anos, cara, treinando com ele, a pessoa que eu tenho uma gratidão puta, imensa, Adriano, imensa mesmo. Ele foi eu digo, ele foi o precursor, cara, no Brasil em termos de técnico e assessoria de triatlon, né? Ele Sim. conseguiu unificar. Então eu parei de fazer aqueles treinos, né? Com a galera, sentar a porrada e concentrei com o Marcos Paulo, né? Então aí foi onde eu dei uma alavancada na minha carreira. Falando um pouquinho da minha família, né? Que você falou os bordesãs, né? Meu Uhum. irmão, meu irmão é nadador, né? Agora já está chegando lá em Singapura, no Mundial Master de natação. Não gosta de triatlo, não gosta de correr, cara. Não quer saber. Nada. É interessante que foi cada um para um caminho. Minha irmã é bailarina, né? Bailarina até hoje, ainda faz um pouquinho e tal, mas se dedicou à dança, né? Jazz, essa parte. E meu pai foi goleiro de futebol, cara. Então, cara, foi cada um para uma ponta, né? Mas a gente sempre teve essa questão do esporte enraizado, né? Mesmo minha mãe não sendo atleta, mas ela sempre cuidou, sempre foi um grande staff pra gente, Sim, né? sim. Porque era uma loucura. Eu chegava de um treino, meu irmão chegava do outro, minha irmã tinha apresentação, aquela coisa toda, e meu pai levando a gente para tudo quanto é canto, né? Então eu tenho uma gratidão muito grande para os meus pais, sabe, Adriano? Porque eles confiaram em mim, né? Confiaram em eu seguir na educação física e eu segui no triatlo. Muitas vezes meu pai me levando lá na USP, cara, 5 e pouco da manhã, porque eu não dirigia, para a gente fazer os treinos, né? Então foi isso, um pouquinho da minha história aí, de como comecei no triatlon, né, praticamente, e fui, né? Cara, dá para dizer que você foi aí uma da primeira geração, né, Flávio? Vamos combinar, né? Porque, como você mesmo disse no começo, o triatlo é muito novo e acho que um dos papéis aqui do Tripulantes, eu sempre falo isso, é justamente isso. Quando a gente fala em futebol, cara, tem milhares de pessoas que falam sobre futebol, que o cara lembra quem tomou um cartão amarelo naquele jogo da final da Copa de 98, não sei o que, não sei o que. E quando a gente fala do triatlo, nós não temos pessoas que sabem tudo assim, né? E o papel do Tripulantes é isso, a gente falar com as pessoas que participaram dessas gerações e a gente resgatar a informação, guardar essa informação para a gente ter consulta, para a gente saber as pessoas que fizeram parte dessa história. E você, não tenho dúvida que fez parte dela, viu, cara? Não, é fantástico, né, Adriano? Você imagina isso na década de 90, né, falando de triatlon, né, cara? Então, era uma coisa que as pessoas via as provas, não entendia nada do que estava acontecendo, né? Não tinha rede social, não tinha tanta informação como a gente tem hoje, né? E assim, na verdade, Adriano, eu acho que eu vim de uma segunda, né, geração, porque teve os triatletas na década de 80 ali, que Sim. fizeram história, né, cara? Principalmente Niterói e Brasília, que foram os berços, assim, do triatlon, né? E aí eu tive o privilégio, Adriano, de ver todos esses atletas profissionais que marcaram, né, a minha geração, cara. E foi assim, era uma coisa fantástica, porque a gente acabava a nossa prova ali como amador e via os profissionais, cara. E era uma coisa assim de 20, 30 caras que poderiam ganhar a prova, né? Era uma coisa fantástica. E aí depois pude, né, fazer algumas provas com eles, né? Então foi uma sensação assim, você fazer com seus ídolos, né, a prova, né? Coisas que só o triatlo pode fazer, né, cara? Cara, São poucos os esportes que a gente tem essa oportunidade, né? sim, sim, com certeza. Ô, Fábio, fala um pouco, cara, sobre os seus resultados aí, as conquistas, o que você considera marcante na carreira, né? Uhum. E até para quem não conhecia o Flávio, aí possa conhecer um pouco também do Flávio, né? Os Sim, tempos, as marcas, os resultados, tudo isso é gratificante, né, de falar, não tenho dúvida disso, né, cara? sim, sim. Adriano, nossa, hoje eu tenho no currículo aí mais aproximadamente 150 provas de triatlon, né? Disputadas entre triatlo, duatlo, aquatlo, bastante coisa, né? Eu classifico assim dois pontos fundamentais
primeiro foi o Campeonato Mundial na Austrália, né, de triatlon. Acho que era um sonho ir para a Austrália, disputar o Mundial. As outras vezes eu fui convocado, né? Foram 5, 6 convocações para o Mundial, mas às vezes eu não tinha realmente o patrocínio ali para ir, né? Então, o Campeonato Mundial de Triatlon na Austrália e o Campeonato Mundial de Duatlon terrestre na Itália. É interessante, Adriano, porque o duatlon terrestre apareceu como para mim como uma melhora no esporte, né? Eu vim da natação, cara, então você ir pro duatlon e disputar a prova ali com caras que correm muito, né? Para mim foi um grande aprendizado e me levou no mundial, porque eu melhorei tanto a corrida com isso. E aí foi o campeonato mundial que eu fui como júnior, né? Na Itália em 96, eu consegui ser campeão brasileiro júnior e depois eu fui pro mundial, né? E aí eu tenho outras conquistas, né? Fui campeão brasileiro júnior, fui campeão paulista, né? Brasileiro, sempre consegui me manter entre os 5 da categoria em Santos, né? Que era uma prova muito disputada. E era uma geração muito forte, viu, Adriano? Não que agora não seja, mas eu peguei assim vamos dizer, uma safra, né, de atletas, cara, muito, muito competitivos e que eu mantenho amizade até hoje, isso que é o bacana do esporte, né? Sim, sim. Pode citar o nome deles, Fábio, que pode citar, pode citar. Cara, tem, putz, Adriano Bastos, Ivan Albano, né? Nossa senhora, cara, tem tanta gente, Alexandre Bovens, André Venturelli, Eduardo Braz, que hoje é treinador, a gente competiu Uhum. junto, cara. Nossa, fica até injusto assim, Adriano, porque Sim, sim, sim. puta, Não, eu cutuquei você para falar porque o Ivan Urbano e o Adriano Bastos também são convidados aqui. A gente sim, está sim. fechando as datas, conciliando as agendas, mas eles também vão participar aqui também, viu, Flávio? Cara, vários, Eduardo Akira, Marcelo Butenas, Antônio Mansur, cara, putz, são É, assim, o legado do esporte, né? Fernando Ferrão, Rodrigo Florim, todo esse pessoal da categoria. E era legal, Adriano, porque o Marcos Paulo treinava a maior parte dos atletas aí na década de 90, 2000, né? E ele uhum. tinha um treino no Ibirapuera, cara, a gente fazia uma voltinha lá de 400 metros, que hoje é atrás da Marquise, e vinha o pessoal de Santos, cara, treinar com a gente. Miyashiro, Emerson, o Fred Monteiro, né? Fábio Carvalho. Então vinha, cara, virava uma prova ali, mas muito, né, com muito carinho, muito respeito. Então, Emerson, Miyashiro, cara sensacional, cara. Então, só isso. Esses nomes aí, eu acho que tem mais, eu vou lembrando. A régua sobe quando acontece isso, né? Você treinar com um cara forte, você fica forte, não tem jeito, né? Era muito legal, né? Porque o triatlon naquela época, Adriano, era muito equilibrado nas 3 modalidades, né? E aí eu passei mais à frente a fazer as provas com vácuo, né? E aí mudou todo o meu sistema de treinamento novamente. E aí eu tive que ficar muito mais forte na natação, né? Para sair com aquele grupo na frente Uhum. e fazer as provas com vácuo. Então, esses treinos de ciclismo com vácuo, cara, era muito importante pra gente, né? Então, quando a gente fazia ou descia para Santos para fazer com o pessoal lá, era importantíssimo, porque além de visualizar os adversários de prova, né, a gente ganhava muito com isso, né? É uma simulação real ali do que ia ser a prova, né? Exatamente, exatamente. Ô, Flávio, eu queria que você me falasse um pouco, cara, sobre exatamente isso, cara, a comparação com o triatlo de antes com o de hoje. Apesar de tanta diferença tecnológica, né, que ainda consegue ver atletas aí da velha guarda performando ainda, né, assim, acompanhando esse ritmo, né, de desenvolvimento. Adriano Bastos, Albano, entre outros. Na minha opinião, quando pegamos profissionais aí como você, estudiosos, atualizados, que têm uma bagagem, né, e o conhecimento atual também, muita coisa para ensinar. O que você sente agora como treinador? Como que é passar toda essa bagagem que você teve para esses novos atletas que estão vindo agora, entendeu? É interessante, né, Adriano, porque o triatlon, ele teve algumas evoluções, vamos dizer assim, e isso é muito bem-vindo, né? Claro que lá atrás, Adriano, a gente tinha pouco recurso, né, cara? A gente, mesmo de suplementação, locais de treino, cara, né? Os equipamentos demoravam para chegar aqui no Brasil, né? Então,
essa acessibilidade aos materiais dificultou um pouquinho a evolução do esporte. Em contrapartida, cara, a gente tinha aquela questão do treinar, né, Adriano? Do gostar de treinar, né? E isso acho que foi um marco. Mas assim, a gente tem que acompanhar a evolução do esporte, né? A questão tecnológica, a questão de equipamentos, né? O quanto cresceu, né, a marca Ironman, e isso eu acho que é muito bacana, né? Então assim, Adriano, a minha visão sobre o triatlon é sempre resgatar as coisas bacanas e boas e úteis, né, que a gente tinha lá atrás e adaptar algumas coisas na nossa realidade. Cara, a transição é uma coisa que não mudou, né? Se você não Sim. fizer uma boa transição numa prova de sprint ou standard, a sua prova realmente ela vai ter uma performance muito baixa, né? Se você quer disputar uma categoria, né? Então, por exemplo, transição, alguns macetes de transição não mudaram da minha época para cá, sabe? De marcar um ponto, de colocar na relação certa para sair para pedalar, de treinar a transição. Em contrapartida, vieram os mecanismos de performance, plataforma do TrainPix, medidor de potência, né? Outras coisas a mais que é legal, cara, né? Para a gente entender tudo. Então, eu faço como se fosse uma junção, Adriano, do que eu vivi, alguns erros que eu cometi como atleta, tento passar isso para eles, e a evolução do esporte que a gente tem que acompanhar diariamente, cara, né? Que é muito bacana. E o triatlon vem crescendo bastante, isso é sensacional, né? Sim, está crescendo muito, cada dia mais. E sei lá, eu estou vendo, eu não sei se é porque a gente vive isso, mas assim, estou vendo ultrapassar muito outros esportes vinham na frente antes. Não sei se é porque a gente está envolvido nele, a gente vê ele maior, né? Parece que a gente só vê sobre isso, né? Mas eu Sim. tenho essa impressão que basquete, vôlei, tá ficando um pouco para trás e a galera tá vindo na corrida, na bike, no triatlo com mais força agora, né? Com certeza, Adriano. E assim, só fazendo um parênteses, Adriano, eu acho que o pessoal às vezes comenta na rede social que o triatlo é um esporte caro. Cara, sim, até um certo ponto, né? Você tem três modalidades para se pensar, inscrições e tal. Mas você pode praticar o triatlo com muito pouco, né? Então, assim, você pode fazer uma aula de natação, você pode pedalar numa bike indoor, você pode correr numa esteira, você está fazendo triatlo. Agora, entrar na parte de provas de triatlo requer mais recurso. Mas a prática do triatlo não, né? Sim, sim. Ô, Flávio, eu queria que você contasse um pouco. Você se nega a dizer que foi um profissional, coisa que eu já falei para você largar a mão disso, né? Mas eu queria que você contasse o que o fez parar, né, de ser profissional, em que momento você falou, não, não dá mais, agora eu vou talvez se dedicar mais à profissão, não sei como é que foi tudo isso, né? Então, Adriano, chegou um ponto, né, da minha carreira, age group, né, que eu sentei com o Marcos Paulo e a gente conversou um pouquinho. E ele falou: olha, Borges, você está pronto para subir para o profissional, não como para ser um profissional, né? Porque quando você sobe profissional, Adriano, é anos ali entendendo, né? Porque a intensidade é outra, cara, a vivência é outra, os treinos são um pouco diferentes, né? Você precisa abrir mão de muito mais coisa para se dedicar àquilo, né? E eu estava num momento, Adriano, o triatlon estava, que é assim, nós vivíamos de patrocínio, né? Então a gente tinha patrocinadores oficiais, patrocinadores de apoio, a gente tinha um aporte muito legal da CBTRI, né, que a gente tinha desconto em passagem aérea, hotel. Quando você. A única divulgação que a gente tinha é por fotos de jornais. A rede social veio muito depois. Então, Hum. assim, para a gente divulgar isso, Adriano, era muito mais interessante você ficar entre os cinco da categoria do que chegar como eu chegava em 14º, 12º profissional. Aí eu parei e falei, como é que eu vou me manter como profissional? Né? Estava terminando a faculdade de educação física, né? Fazendo a época de estágio, tudo. E aí realmente foi uma conversa que eu tive com o Marcos Paulo. Eu falei, Marcos Paulo, olha, não é questão, claro, a gente tem um pouco de medo, né, Adriano, para subir para o profissional. Eu falei, vou estar competindo com os meus ídolos, cara. É muito, muito louco, né, do dia para a noite. Sim. Mas a questão financeira, cara, né, nesse período, não só eu, como muitos atletas ficaram no age group, né?
Então, assim, é muito difícil essa transição se você já não tiver um aporte ali financeiro nos primeiros momentos para você competir como profissional para depois vir os patrocinadores. Eu teria que fazer tipo um marco zero, sabe? Uhum. E aí eu optei, Adriano, por continuar minha carreira no Age Group, né? Então ele falou, ó, vamos fazer o seguinte, vamos disputar, o que der como profissional você faz, se você acha que tem pouca visibilidade, entra no Age Group. Então algumas provas, por exemplo, Troféu Brasil, ou Etapa do Paulista, ou a 4 vão fazer profissional, e as etapas de brasileiro, da ITU que tinha aqui, Age Group, né, antigamente, Ilhéus e tal, você faz como amador, né, para você ter o resultado. E também era o nome do Marcos Paulo que eu levava, né, Adriano? Então isso era Sim. importante também, né? Então eu acho que foi esse momento, né? Eu não consegui me manter financeiramente, mesmo putz, com recurso, pagando faculdade, aquela coisa toda, recurso, meu pai estava pagando a faculdade, então era difícil, né? Foi isso que aconteceu, né? Na verdade, eu acho que isso ainda acontece com muitos atletas hoje, né? Sim, Eles acabam optando ficar ali no amador por conta dessa visibilidade mesmo, né? Porque acaba que até o Age Group hoje está super disputado, sim, porque sim. a galera que está ali poderia ser profissional, muitos deles poderiam ser profissional. Com certeza. E a gente, antigamente, o Troféu Brasil, Adriano, você só subia para o profissional com índice, né? Então você tinha Uhum. que fazer praticamente aí o short triatlo abaixo de 1 hora, né? Para subir 58, 57. Então eram 10, às vezes 15 caras na categoria que tinham chance de fazer o profissional. Mas muitos optavam por manter o patrocínio, né? Sim, sim. Legal. Tem uma curiosidade, né? Você comentou aí, mas eu vou comentar. Uhum. Em 2007, né, o Flávio já atuava como treinador com o Marcos Paulo Isso. e, e ele se aprofundou em um livro que ele ganhou do Renato e da Adriana Schwartz, que falava sobre o tema treinamento funcional. Isso. E isso aí, ele se especializou de uma certa forma que acabou se tornando referência do assunto. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Flávio. Foi interessante, né? Porque eu ingressei na MPR, ainda competia. Eu finalizei a pós de Fisiologia do Exercício, Adriano, e aí o Marcos Paulo me convidou, né, para integrar a equipe de treinadores, cara, que foi uma equipe assim maravilhosa, a qual o Wagner, que hoje, né, é o fundador aqui da Espadoto Team, Uhum. nós éramos colegas de trabalho ali, depois eu falo um pouquinho dele, que foi uma pessoa Certo. maravilhosa aí, é um grande amigo, um grande mentor também, né? E aí eu trabalhei na MPR, né, Adriano, é, por bons anos, e lá eu me formei como técnico de triatlo, né, com todos os profissionais, com o Marcos Paulo, com o Emerson, com o Fábio, que eu aprendi muito com o César, né? Ali foi minha base, cara, né? E ali eu conheci o Renato e a Adriana, que foram na verdade assim, o meu começo também como personal, né? Eu já vinha fazendo alguns trabalhos, mas lá foi a profissão, né, de personal junto, né? Assim, vamos Uhum. dizer, como treinador de triatlo. E aí acho que, inclusive um abraço para o Renato e para a Adriana, que eu tenho um carinho muito grande por eles, vão estar aí com você também, né? Mais para Vamos frente. sim. E aí, Adriano, em 2011, bom, eu já vinha trabalhando na musculação, já especializada para corrida, né, e para o triatlo. Trabalhei com corrida também na MPR, acho que muito mais corrida do que triatlo. E aí, a Adriana fazia treinamento funcional no estúdio, era muito ainda novo isso, né? E ela falou, Flávio, por que você não estuda um pouquinho de treinamento funcional e dá aula para mim de treinamento funcional? Eu falei, putz, Adriana, não sei, a minha base foi toda em musculação, cara, e agora, né? Aí corri atrás, Adriano, corri atrás. Foi um livro realmente, tenho guardado até hoje, sobre treinamento funcional, um dos primeiros, cara, do Cauê Scala. E fui atrás disso até fazer a pós-graduação Lato Sensu em treinamento funcional, né? Aí fiz as certificações internacionais em treinamento funcional também. E aí ficou muito legal, né, Adriano? Porque eu fui colocando isso dentro do universo do triatlo e da corrida. Então, hoje, os alunos que eu tenho de personal, 90% deles praticam corrida ou triatlo, né? E aí trabalho nessa linha, unificando a musculação, que eu acho que são trabalhos que se agregam os dois. Não dá para substituir um pelo outro, né? São objetivos diferentes até. Gente, eu estou reforçando isso aí para vocês terem ideia da bagagem
que o Flavinho tem, cara. Vai escutando aí, vocês vão só juntando tudo isso, vocês vão entendendo a bagagem que o Flávio tem, cara. Flávio, fala um pouco de hoje sobre as suas graduações, cara. Todo o Uhum. conhecimento que você já disse, né, isso a você, que é demais, cara. Dá para sentir quanto você gosta de ensinar, de construir uma planilha, de analisar os treinos. Eu via que você entra lá no treino no Garmin, lá, você olha com detalhes, você vê tudo. Me diz a sua opinião, né, com relação à participação dos jovens no triatlo e o que você vê como oportunidade para quem realmente se dedica ao esporte nos dias de hoje. Uhum. Porque a gente está aí no dia a dia, a gente vê que não é uma grande maioria, é uma massa muito pequena aí de jovens. E, na sua opinião, qual que é a oportunidade que eles têm aí, muito grande pela frente, que não estão desperdiçando muitos deles, cara? Sim. Assim, Adriano, eu acho que hoje não dá para trabalhar sem a ciência, né? Isso é a ciência na prática que a gente fala, né? Não tem como, eu sempre fui atrás de muita coisa, cara, do que tava. Eu sempre sou muito curioso, né? Então, eu vi alguma coisa no treino, eu falei, caramba, por que que essa cadência. Putz, porque o cara tá pedalando com 105 de cadência, a velocidade tá. Sabe, eu sempre fui pesquisando Uhum. essas coisas e correndo atrás de curso, né? Hoje, né, Adriano, eu tenho duas pós, né, duas pós-graduações em treinamento funcional, fisiologia do exercício, três certificações internacionais, técnico da CBTRI, nível um. E hoje eu estou fazendo, né, o mestrado em otimização do rendimento esportivo pela Universidade do Atlântico da Espanha, né? Então também é um sonho que eu estou realizando, né, do mestrado, tá fantástico, tá puxado, né? Eu tenho que finalizar 220 folhas de leitura até o final de semana, com 70,3 do Rio agora. Mas, Uhum. cara, a gente arruma tempo para isso porque é muito legal, né? A gente passar esse conhecimento técnico com a bagagem que a gente tem prática do triatlo, né, Adriano? Então, é mais ou menos, fora os cursos extras aí, eu faço parte do grupo de pesquisa do professor Mário Pozzi, lá da USP, né? Estou sempre vendo a relação de trabalho de força, performance, né? Tudo isso. Adriano, em relação aos jovens, cara, é bem interessante, né? Porque a gente está vivendo um pouco do oposto do que eu vivi, né? Como jovem, né? Acho que vem um conceito de base na escola, né? De educação física. Estão tirando um pouquinho da grade de educação física. Então, os jovens eles estão menos ativos, né, cara? E com menos vivências esportivas. Isso envolve capacidades motoras, habilidades motoras, né? Desculpe, capacidades físicas, habilidades motoras. Então, mas em contrapartida, a gente está vendo ótimos projetos de triatlon, né, em algumas regiões do Brasil, né? Tem o do Juraci, cara, tem o projeto da CBTRI também que é muito bacana. E isso está acontecendo, cara, né? Agora, aí a gente vai bater naquela tecla, né, Adriano, do incentivo, enfim, putz, doação de equipamentos para essas escolinhas, né? Um calendário de provas específicas para jovens. Eu acho que já está movimentando, mas eu acho que falta, cara. E assim, né, Adriano, a gente hoje, eu acho que falta o passo a passo no triatlo, né? As pessoas estão indo um pouco cedo para o 100.3 ou para o Iron, que eu acho fantástico, mas eu sempre fiz uma coisa com os atletas, ou para quem me pergunta. Existe uma construção no triatlon, né? O sprint, o standard, faz parte do triatlon. Precisa entender o esporte, né? Para depois se dedicar a essas provas longas, né? Que depois também tem uma questão de se adaptar às provas longas ou não. Aí você pode falar melhor do que eu, cara, que eu sou seu fã nisso. Então, né, quem faz 3 Ironmans seguidos, cara, né? Então, mas assim, né, Adriano, você sabe, é uma construção, né? Então, eu acho que falta, porque a gente está tendo uma lacuna, cara, de 20, mais ou menos, até uns 26, 27, 28 anos, e depois o upgrade lá pro Iron, né? Então, essa parte, cara, é fundamental aí pra gente, mas a CBTRI está resgatando isso, Federação Paulista, as federações dos estados, tá muito legal, cara, o trabalho que a CBTRI está fazendo agora. Vamos torcer para encontrar cada vez mais jovens aí nas provas aí, né, cara? Com certeza, cara.
Cara, você entrou nessa questão, eu tenho uma pergunta de curiosidade mesmo. A gente que faz essas provas malucas, que fica inventando prova que nem tem muito por aí, a gente fica aqui pensando, cara, então assim, eu queria explorar, né? Fábio, como que é a construção de uma planilha para um atleta iniciante e um atleta mais experiente, né? Um atleta rápido, um atleta que gosta de distância longa. Você consegue identificar essas características claramente ou não? Como que é a abordagem, o direcionamento? Ou tudo é igual, deixa por conta de cada um seguir o seu rumo? Como que funciona isso aí, cara? Não, Eu fico curioso, cara. é bem complexo, Adriano. A gente parte sempre, cara, de alguns princípios dentro do treinamento desportivo né, unificado com a fisiologia do exercício, tá? A planilha de triatlon, cara, eu falo que é uma coisa complexa, né? Mas é muito bacana, cara, entender todo esse processo. Porque uma modalidade que você errar, Adriano, na semana, você compromete a semana inteira, né, de treinos, né? Então, eu falo que é um quebra-cabeça, cara, né? Um exemplo, assim, para a gente não ficar tão técnica, né? Tão técnico o nosso bate-papo. Se você faz uma corrida leve na segunda, você tem condição de fazer uma natação moderada, né? Entre aspas. Então, esse equilíbrio, Adriano, que vai dar, vamos dizer, subsídios para o atleta evoluir, tá? Senão, tem alguns processos que acontecem que você pode lesionar, você pode entrar em overtraining, aí vários pontos, né? Agora, é interessante até o trabalho que a gente faz aqui na Espadoto, Adriano, desde o atleta que está começando no triatlo até atletas amadores que estão performando, né? Hoje a gente tem atletas que vão para Kona, que vão para Marbella, Campeonato Mundial de 70.3, Nice, na França, né? E tem atletas que estão aprendendo, né, algumas coisas do triatlo agora, que vieram da corrida. Então, eu acho que assim, Adriano, é você ser racional, né, com a planilha, mas também, do outro lado, tem uma pessoa que está realizando um sonho, né? Então, eu acho que é a parte do coaching, né, do pessoal com a parte técnica, né? Mas eu falo que é uma coisa bem complexa uma planilha de triatlo, cara. E agregando isso com as provas, né? Tem tudo isso, o calendário de provas de cada atleta. Assim, eu fico pensando, cara, pô, sei lá, parece um cara que veio da corrida, começa a fazer aí o triatlo, fez um short e chega para você, Fábio, me ajuda que eu quero fazer um Ironman. Como que é essa... Então, amigão, vamos com calma ou não? Ah, vamos lá, vamos ver qual é que... Não. Acho que é interessante, Adriano, né? Acho que essas perguntas elas são feitas, né? Putz, eu quero fazer. Cara, será que 6 meses eu faço um Ironman? Cara, eu nunca fiz. Sim. Aí vem aquela famosa anamnese esportiva que a gente fala, né? Quanto tempo você tem no triatlo, quantas provas você já fez? Existe uma bagagem, uma construção fisiológica para chegar até o Ironman, né? Isso falando de VO2, de tolerância a lactato, um monte de coisa, né? Então, tem que ser racional nesse ponto. E um outro fator interessante, Adriano, quando a gente fala de triatlon, é conversar com o atleta como está a relação familiar, como está Uhum. o trabalho. O atleta ele está no centro, só que tem um trabalho multidisciplinar e uma rotina em volta dele, né? Então, se você vai se preparar para o Ironman, você tem que entender, cara, que um treino de sábado vai durar aproximadamente, nos picos, 7 horas. O que você vai fazer no sábado à tarde? Vai descansar. Como é que está a sua família? Né? Ela Uhum. entende tudo isso. Então, eu acho que não é só a planilha, Adriano, é entender todo o universo desse atleta. O atleta profissional, nesse ponto é mais fácil, é a carreira dele ali. Sim. Ele faz isso. Ele vai dormir certo, ele vai se alimentar certo, ele vai fazer os treinos na intensidade que precisa, né? É complexo na questão de métricas, de ajustes. O que vai melhorar? Putz, perfil de roda é outro ponto. Agora, o atleta amador e também o atleta amador, hoje eu acho que tem duas categorias: o amador e o amador que busca performance, que é muito legal. É ajustar tudo isso num círculo, cara, né? Então é muito além da planilha, cara. E é muito legal e a pessoa
tem que curtir essa fase, esse processo, porque é aí que está o grande sacada. É para o cara não fazer uma vez só, é para o cara fazer várias e várias, porque ele gostou daquilo, né? Porque eu acho que assim, Adriano, o esporte, a gente, eu acho que ultrapassa a linha a margem do triatlon, cara. Porque é você curtir um treino, cara, você agradecer por aquele treino, aquela vibe que tem num simpósio, cara, nas expo, né? Num treino que a gente, putz, um treino que a gente faz no Riacho, ou lá em Romeiros, cara, putz, todo mundo se fala ali, é muito É, legal. Então é é. curtir essas coisas também, né? Claro, a gente vai analisar a parte técnica, vamos analisar. Mas é curtir o treino, gostar do triatlon, gostar de treinar, cara, né? Eu tô acordando cedo, cara, tô acordando 4 horas da manhã porque eu gosto de fazer aquilo, né? Uhum, é Então, isso aí. eu acho que isso que é o legal do esporte. Fora que te traz consequências incríveis, né, Adriano? Assim como, né, hábitos saudáveis, né, saúde, pô, legal pra caramba, né? Eu acho que ultrapassa um pouquinho dessa linha das métricas, né? Que a gente analisa, mas eu acho que é muito Sim. além, cara. É muito legal isso. Eu falo que não tenho dúvida, né? Hoje está muito assim, né? O pessoal na rede social fala muito assim de superação, que você pode tudo que quiser, você pode conquistar tudo que quiser. Uma parte disso tudo é verdade, né? Não tenho dúvidas que sim. Porém, é preciso responsabilidade, né? Sim, É preciso respeitar alguns limites naturais que nós temos. Me permita aqui falar o livro, que é o tema do meu livro, né? Você ainda claro. pode ser o que sempre quis ser. É uma mensagem que eu sempre gosto de passar. É claro que você pode ser o que sempre quis ser, mas vamos lá, talvez você você ainda não vai ser o que você quer ser, ou mais ainda, talvez você nem deva ser o que você está querendo ser. Mais ou menos assim, entendeu? Provavelmente a pessoa que não tem uma limitação física, ela pode sim correr 42, mas a pergunta é, aquilo ali tá dando alegria para ela, tá fazendo bem para ela, porque hoje eu vejo muita gente realizando essas conquistas, né? Uhum. Mas parece que terminou, já não quis dizer, não representou muita coisa, sabe? Não sei se você quis entender o que eu quis dizer, sabe? É isso que eu quero dizer. Eu acho que precisa ter um pouco mais calma. Realmente, essa frase é forte, né? Você pode conquistar tudo que você quiser, mas com responsabilidade. Tem que ir com o pezinho no chão para não queimar a etapa e não se frustrar também, né? Claro, claro. Eu acho que assim, Adriano, entra a palavra equilíbrio aí, né? É, Pra tudo que a gente vê. Assim, a gente tem que ter nós treinadores, né, uma responsabilidade sobre isso, né? Até que ponto está sendo saudável ou não, né? Então, tem a questão médica também, né? Todos os exames. Hoje tem um aparato ali de exames médicos que também direcionam algumas coisas, né, Adriano? Então, assim, o porquê que eu estou fazendo isso, para quê, eu gosto, eu posso, não posso agora, posso mais para frente. Será que agora eu posso fazer um 70,3? Não, acho que é melhor esperar um ano. Poxa, vamos esperar um ano. Eu quero completar, eu quero ser top 5, enfim. Eu acho que assim, Adriano, tudo. Existe um sonho? Existe, mas existe uma parte racional que leva à ciência. Né? Então, uhum. isso que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas eu acho, a palavra que eu utilizaria seria equilíbrio, né, com tudo Equilíbrio. que a gente faz. Sim, sim. Eu tô vendo as mensagens aqui, eu não posso deixar de comentar aqui, né? Eu vi, acho que é o teu pai. Filho, eu tô aqui assistindo você, e que legal, que Um bacana, abraço, cara. pai. Obrigado aí, obrigado. Aqui, acho que vários alunos falando aqui, Flavinha demais, meu amigo Gil, boa Gil, tô vendo aqui também, agora entrou a Adri também, tá comentando que é o melhor treinador um dos melhores treinadores que eu conheço, profissional demais. Da hora, legal, bacana E demais. até vi aqui, Adriano, da minha esposa, que equilíbrio. Ó. Ela eu sou muito grato, viu, Adriano? Porque não é fácil, cara, namorar, casar com um triatleta, né? Então, assim, ela já passou uns perrengues, cara. Nem Cara, me então, fala, nem me fala. putz, eu agradeço muito, Pri, te amo aí, viu, por tudo que você me acompanha no triatlo, até o momento que eu tava sem carro, ela pegava o carro dela, me levava na USP para treinar,
são coisas que a gente não esquece, né, Adriano? Né? É a Priscila, né? Priscila, Isso, essa Doriga. vida de staff eu sei que não é fácil, viu? Nossa, né? E muitas vezes, né, Adriano, mesmo depois assim de casado, ainda estava competindo, a casa virava um hotel, né, cara? Ela falou para mim, pô, mas a casa você só vem para ficar um pouco e já sai, né, cara? Então é uma pessoa, né, que eu amo, minha esposa de paixão aí, mas que também acompanhou muito minha carreira, né? Legal. Cara, eu queria que você falasse sobre os esportes que envolvem o triatlo. Uhum. Você atua nas três frentes, né? Ciclismo, corrida e natação, fortalecimento também, né? Como funciona isso? Você falou até no começo aí, né? A gente que é atleta amador, é importante ter um único treinador cuidando das três frentes. Porque se você reparte isso, que às vezes é comum o cara procurar um professor para ajudar na natação, porque ele paga a academia, faz a natação e aí tem um professor lá. Uhum. Aí ele vai, paga outro para corrida, aí ele vai, anda com uma galera que tem lá um pessoal do ciclismo. Meu, fazer isso aí é um tiro no pé, né, Flávio? Como é que faz Verdade. isso aí, cara? Adriano, hoje, né, como você falou bem, o coach de triatlon, né, ele tem que entender as três modalidades, né, e entender o que cada modalidade representa para o triatlo, tá? Então, assim, como é que é um treino de natação pro triatleta é diferente do treino de natação pro nadador, tá? O treino de ciclista, treino do ciclista no triatlo e a corrida é a mesma coisa. Então, sim, é entender esse processo para adequar volumes, né, e demanda, né? Então, isso é importante, Adriano. Dando um exemplo aqui, você falou muito bem, né? A gente, por exemplo, aqui tem atletas que treinam com o coach da academia. Muitas vezes eu dou o meu contato para conversar com o treinador da academia. Olha, faz um vídeo, o que a gente pode ajustar, né? Quando não é o meu treino, se é o meu treino de natação, preciso dar uma olhada. Né? Então, assim, são detalhes. Por exemplo, o triatleta ele tem que treinar muito respiração frontal, cara, para visualização de boia. O nadador jamais faz isso, né? Então, estou dando um exemplo, tá? Sim, Mesma sim. coisa no ciclismo, cara. O triatleta ele tem que treinar muito mais sozinho do que na roda dos outros. As provas são individuais. Hoje, raras provas têm vácuo, tirando o circuito mundial, né? Então, esses detalhes, o ciclista não, ele já treina um pouco mais em pelotão, em retomada, treina muito a retomada de curva, é, fuga, né? Cara, não cabe o triatleta saber Não isso. tem Pode fuga até no saber, triatlo. mas não tem sentido treinar isso, né? E o corredor também, até porque a biomecânica, o Adriano, do corredor, perdão, do triatleta é diferente do corredor. Ele tem massa magra maior, né? Então, ele não consegue fazer uma biomecânica eficiente, ele consegue ser eficiente dentro do triatlo, né? Então, hoje, eu acho que é importante, primeiro, equilibrar essas três modalidades. Na minha época, Adriano, ainda tinha uma questão de, cara, eu sou forte na corrida, vou pegar ele, né? Então, hoje em dia não dá mais, cara. Você tem que ter um baita do equilíbrio nas três modalidades, principalmente na natação, né? Não é nadar para sair da água para pedalar. Você tem que nadar eficiente, cara, né? Ter uma boa natação. Então, são esses detalhes, Adriano, que fazem a combinação das três modalidades, né? Mas Sim, hoje acho que é fundamental para os treinadores terem esse conhecimento das três, né? Três modalidades. No pior das hipóteses, é ideal que ele se converse, né? Porque o cara faz aí um treino de musculação pesado na segunda, terça-feira você vai sair para correr. Sim, sim. Hoje eu acho que assim, Adriano, hoje a gente tem as tecnologias de comunicação muito acessíveis, cara. Então, assim, é fundamental falar com o treinador de corrida, perdão, o treinador de natação, que acontece, o treinador de musculação, falar com o fisioterapeuta dele, né? Falar com o nutricionista, que são as estratégias de prova, estratégias de treino. Isso Sim. tudo afeta na planilha que eu monto, que eu elaboro, né? Então, o coach, né, ele está ali direcionando e conversando com todos que estão trabalhando com esse atleta. Hoje o atleta de triatlon, Adriano, ele é multidisciplinar, cara. Tem muita gente trabalhando com ele ali. Tem a professora de pilates, cara, tem um físio.
já faz a fisioterapia preventiva, tem o nutri, tem o endócrino, tem o médico do esporte, enfim. É uma gama de informações que você tem que pegar ali e quando você for elaborar a planilha, não é só volume e intensidade, é pensar nesses pontos também, né? Sim. E passar para eles também, que muitas vezes, né, acontece também, Adriano, do fisioterapeuta ser do esporte, mas ele sabe um pouco, sabe muito pouco do triatlo. Aí você tem que passar como é que é uma rotina de treino, né, onde estão os picos de treino, onde está a prova-alvo, o que vai acontecer ali, né? Então, esse diálogo hoje é fundamental. Não dá para se isolar e falar, eu sou o treinador, vou fazer a minha planilha e o atleta segue. Lá no meu tempo era assim, né? É, Hoje já não funciona mais. hoje já não funciona mais. Legal. Ô, Flavião, eu vou te pedir uma gentileza. Antes Claro. da gente partir para as perguntas da galera, eu vou pedir uma licença para você para falar dos apoiadores do canal. Afinal de contas, Opa! são os apoiadores que estamos aqui chegando hoje no. Acho que, se eu não me engano, acho que é o 5.2, episódio 5.2 hoje, Caramba, pessoal. que privilégio, meu. Quero falar aqui da Mundo Verde. Mundo Verde você encontra suplementos, chás, alimentos e bebidas, uma infinidade de produtos para você cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. A Mundo Verde aqui em Boituva, Flávio, que eu tenho certeza que um dia você vai vir aqui treinar com a gente, com a Adri, com o Renato. Tô Inclusive, devendo, hein? A Adriana e o Renato, eu preciso levar eles lá no Mundo Verde. Cara, o Rodrigão é parceiraço, tá em todas as provas, todas as corridas da cidade. Ele tem a atenção de ver quanto que é o valor do gel no Mercado Livre, no site, ele traz para cá com um preço competitivo para que a gente compre com ele, cara. Frete grátis, vai lá na loja, toma um café. Cara, sensacional o ambiente aqui da Mundo Verde, aqui em Boituva. Então, quando você É. vier para cá, eu vou fazer questão de chamar Opa! você para conhecer a Mundo Verde. Obrigado, Rodrigão, pelo apoio do canal. Academia Espaço Superação, na região central de Boituva, você encontra aulas de dança, spinning, fortalecimento, conta com a área Kids, uma equipe de funcionários e professores de primeira linha, além de equipamentos novos e um excelente ambiente para treinar. Eu acho que é fundamental o excelente ambiente para treinar, equipamentos novos, professores ali que... A galera que está na superação está desde o começo. Eu acho que é um cartão de visita quando você tem alunos que estão há mais de 10 anos lá, cara. Isso é um ótimo cartão de visita. Sensacional, sim, sim. SPG Energia, projetos residenciais, comerciais, energia fotovoltaica, mobilidade elétrica. A era da energia renovável chegou, não perca tempo e deixe o sol pagar a conta de energia para você. Na SPG Energia, ela possui ali toda uma equipe para fazer os projetos, seja residencial ou seja aí para a tua casa, né, residencial. Você que paga mais de R$ 300 na sua conta de energia, experimenta fazer um projeto com a SPG, consulta com eles como que vai funcionar, você vai ver que rapidamente você vai pagar pelo seu investimento e a partir de então, meu amigo, o sol vai pagar a conta de energia para você rápido. Basicamente, você vai trocar o que você já paga hoje pelo investimento. Vale a pena, não deixa para depois. Afinal de contas, a época da energia renovável chegou, tá certo? Rodrigão, nosso parceiro do canal, provavelmente deve estar nos assistindo, porque ele não perde um episódio também. Quero falar da TM7, meia, polainas, shorts e camiseta segunda pele, tudo com alta tecnologia e de raios vermelhos longos, que além de conforto, trazem o benefício de agir na musculatura enquanto você ainda está treinando. Toda essa linha da TM7 você encontra no www.tm7sports.com.br e usando o cupom Adriano Ultra você ganha 10% em qualquer item do site. Lembrando que isso aqui, essa TM7 fica em Boituva, toda essa tecnologia é comprovada cientificamente, tá? Então você quer usar ali um tensor na panturrilha, enquanto você está treinando, os raios longos vermelhos vão agindo na sua musculatura e é muito legal mesmo. Para dormir, eu costumo usar depois de um treino longo. É muito legal, viu, pessoal? Quero falar da La Saporita, sua melhor experiência gastronômica em Boituva. Surpreenda-se com o rodízio italiano todas as quintas-feiras. A La Saporita fica aberta de quarta a segunda, das 18h30 às 23h. Visite ou faça o seu pedido via WhatsApp. Se eu pudesse indicar, eu sempre falo aqui da piadina de carne com cebola caramelizada. O Felipe, que é o proprietário da La Saporita, eu tenho certeza que ele escolheu só folgar na terça para a galera assistir aqui o Tripulantes enquanto está comendo uma pizza. É ou não é, Felipão? Pode falar, velho. Quero falar aqui da Fisiopilates, referência em fisioterapia especializada no esporte e recovery.
para atletas. Equipamentos modernos, você encontra na Fisiopilates massagem relaxante, fisioterapia, ozonoterapia, pilates, acupuntura, quiropraxia, enfim, uma infinidade de ferramentas para você que é atleta, que está começando nessa vida esportiva, fazer a fisioterapia preventiva e não esperar machucar para você se cuidar, né? Então, deixa para lá esse negócio de só procurar fisioterapia depois você já se quebrou, viu, pessoal? Quero falar aqui dos nossos apoiadores, dois novos apoiadores que começaram com a gente agora em agosto. Bazar São Judas Tadeu, 55 anos, cara. Estou falando 55 anos de tradição, experiência, atendimento em Iperói e região. Variedade de produtos para a sua casa, empresa, papelaria, escritório, utilidades, eletrodomésticos, esportes, enfim, tudo. Você que tem a sua empresa, quer consultar o preço, a Bazar São Judas entrega sem custo para você aí na empresa. Então, fica ligado, Bazar São Judas Tadeu, @BazarSJT no Instagram, tá bom, pessoal? Quero falar também da JC Clima, venda e locação de climatizadores para todos os ambientes e eventos. Entrega rápida, suporte garantido. No inverno, cara, mesmo, pode procurar, climatizadores vão te dar economia, consome muito menos, cara. Conforto térmico, agradável, silêncio, paz no ambiente, cara, qualidade. E agora no inverno essa questão da umidade, né, deixar o clima mesmo mais saudável para vocês. Então você que está pensando em fazer um evento, um casamento, precisa de um climatizador, conte com a JC Clima. Deixa eu ver se eu falei de todo mundo aqui, se eu não deixei de pular nenhuma. Opa, deixei passar aqui a PHS, meu amigo Dantas. Mais de 30 anos de tradição. Você encontra na PHS doces, enfeites, tudo para festas e reuniões. Preço diferenciado, variedade. Quem conhece a PHS sempre volta. PHS que é parceiro aí de vários anos também da gente, do canal e do atleta Adriano, assim como pioneiro aí em Boituva nessa parte de doces, enfeites. Você que precisa desse tipo de produto, pode contar com a PHS, o Dantas sempre de portas abertas aí para atender todos vocês. Bom, eu acho que eu falei de todos os nossos apoiadores. Eu quero voltar aqui agora com o Flávio para fazer uma pergunta para ele, algumas perguntas, na verdade, Flavião. Se Aham, tiver alguma que você não pode responder, fique à vontade, tá? tá legal. Na verdade, eu estou iniciando um projeto que é a pesquisa. Eu vou fazer isso com todos os convidados que Claro. passarem por aqui e também vou fazer essa pesquisa numa caixinha no Instagram para a galera que puder e quiser responder. Para depois a gente compartilhar essas preferências de todo mundo para servir como um banco de dados mesmo, né? Então eu vou dividir em algumas frentes aqui. Produtos de uso pessoal. Qual seria aí o gel de hidratação favorito, Flávio? Ah, hoje é o Z2, cara. É um gel Z2. Z2. Realmente muito bom, cara. Sua marca de whey favorita, tem alguma favorita ou tem mais de uma? Não, eu não tenho usado muito, Adriano, mas assim, eu sempre gostei muito dos produtos da probiótica, né? Probiótica. É, Suplemento você usa, Flávio, algum assim ou não? Só o multivitamínico, algumas coisas bem pontuais, viu, Adriano? E eu tenho usado o Liquids, né, que é um isotônico, cara, fantástico. Um pouco do Ultra Coffee, do Caffeine Army, né? Não, o coffee. Sim. E agora o energético que chegou aqui pra gente, inclusive, que é muito bom, cara, da sede, né? Então são essas coisas assim que eu. Mas assim, não como eu usava para performance, né? Sim, sim, sim. Tem alguma marca de tênis de preferência desde a época que você competia? Como é que é? Cara, eu vou falar aqui, mas a galera vai acreditar. O tênis que eu mais gosto é da Mizuno, cara. Não, eu vou acreditar sim, cara. Por que não? Adriano, é engraçado, né? Porque desde a época que eu competia, cara, é o tênis que mais encaixou pra mim, né, cara? Até hoje, né? Eu tem uma linha específica da Mizuno que era o. Puta, eu não vou lembrar, mas foi lançado no Iron Man mesmo, cara. Pô, Sim, meu, aquele tênis encaixou tão bem e tiraram de linha, cara. Eu tiraram. Eu fiquei sei qual que é esse. maluco com isso, cara. Aham. É Sky, acho que é Sky, né? É, o Acho que é Sky. o Mizuno O Sky. Sky ainda acho que tem, mas eu gosto Mas, muito. mas saiu aquele modelo, sabe? Que ele não Sim, era sim. nem seco, nem muito macio. Ele era na medida certa, cara.
É interessante porque assim eu usava bastante o ASICS, né, Adriano, até eu ter o apoio da Mizuno e dedicar aí a usar mais o Mizuno, né? Mas eu usei algumas coisas. É que quando a gente vai começando a competir, usa de tudo, né, cara? O que vinha, naquela época era muito difícil vir tênis, né, de fora. Uhum. Quem que trazia e você usava, né? Sim, sim, sim. Marca esportiva, assim, tem alguma favorita que Ah, você gosta mais? track field, cara. Track Field. Legal. Cara, bicicleta. Eu não sei, cara. Eu fico ligadão naquelas pesquisas que saem depois do Ironman para Uhum. saber qual que foi as marcas que teve mais, sabe? Tem alguma sua que acompanhou você aí e que você gostava mais, cara? Cara, eu sou fã da Trek, né, Adriano? Putz, Trek. foi assim, a bike que eu sempre tive, né, cara, quando eu saí da minha Caloi 12, minha primeira bike foi Trek, né? Uma Trek 2100, cara. Nossa, de carbono com alumínio, cara, né? Era uma sensação aqui. E fui usando elas ao longo, né? Fui trocando e tal, mas é a bike que eu acho que mais encaixa comigo. Cara, fora que eu sou fã, né? Mas assim, eu acho que as bicicletas hoje estão maravilhosas, né, Muito cara? parelho, né? Muito parelho. Eu sou suspeito porque eu fico ali olhando, cara. Eu falei, nossa, olha essa Cervelo, cara. Olha essa BMC e tal. Então, puta, acho que estão todas no mesmo nível, mas assim, de preferência a Trek, cara. Legal, legal. Cara, não sei, eu pus aqui algumas perguntas, mas agora fazendo para você me parece muito repetitivo. Eu vou colocar na caixinha depois Uhum. para a galera, quem quiser responder, vai Tá ficar bem legal. legal. Eu vou falar aqui de hábitos e preferências agora. Uhum. Cara, eu vou falar, mas eu tenho certeza que você vai responder. Qual o seu aplicativo de treino favorito? Ah, Twin Peaks, cara. Né? Sem dúvida. Sim, sim, muito completo, né? Completaço. Demais, cara, demais. Sua fonte de notícias favorita, cara. Quando você vai pensar em triatlo, aí eu tô deixando aberto revistas, podcasts e tudo mais, entendeu? Eu acho que assim, os podcasts, eles são fantásticos, né, Adriano? Eles trazem muitas informações. Eu tô, putz, Café com Tri, Endurance, né? São fantásticos, assim. Eu procuro buscar mais em podcast, Instagram algumas coisas, tal, né? Mas mais em podcast mesmo e algumas coisas assim ligadas a revistas digitais de triatlo, somente americanas, né? Essas coisas assim. Você citou aí os podcasts Café com Tri Sim, e sim. qual outro? Endurance. Honduras. Isso muito me interessa, cara. Do Café com Tri foi uma série bem interessante. O Wagner está tentando retomar ele, tem episódios assim fantásticos, né? Eu tô ainda na sequência, né? Tô ouvindo um pouco de cada vez. Eu adoro, enquanto eu tô pedalando no rolo, eu consumo demais esse tipo de material, viu, cara? Acho que é bacana, cara. Tipo de música preferida para treinar? Cara, eu vou um pouquinho na contramão do pessoal, que o pessoal, assim, eu gosto um pouquinho de rock e tal, mas eu gosto muito de música gospel, né? Adriano, principalmente quando eu tô voltando dos treinos, indo assim. E, cara, eu não sou muito de ouvir música treinando, nunca Eu gostei também não. muito, cara. Eu gosto Eu também não. de sentir aquilo, a natureza, até por uma questão de concentração e tal, mas eu gosto de ouvir um pouco de reggae, cara, assim, quando eu tô correndo, cara, é um pouco fora, assim, mas é o que, não sei, eu gosto de uma coisa mais tranquila, eu não gosto muito de rock pesado e tal, que o pessoal gosta pra correr, mas eu gosto de uma coisa mais suave, assim. Eu também sou assim, eu também não gosto também, cara. Cara, deixa eu ver aqui. Ah, eu ia te perguntar aqui, ou hoje ou naquela época que eu acho que mudou muito, eu acho que não é nem justo eu te perguntar naquela época que era bem diferente. Você tinha o costume de realizar procedimentos de fisioterapia preventiva? Não, Adriano, não, naquela época Não tinha, né? Não era não, comum, não. né? Eu acho que mais do meio pro final da minha carreira aí começaram a ter mais esse acesso, a gente teve mais acesso a isso, né? Então, fiz bastante trabalho de acupuntura, cara, muita coisa, né? A liberação miofacial estava começando a aparecer, então fui isso do meio para o final da carreira, né? E hoje você, para os seus atletas aí que você orienta a fazer que tipo de procedimento? Qual que você mais orienta a fazer?
Olha, Adriano, então, você já citou o nome principal, que é a fisioterapia preventiva. Aí eu acho que é muito particular do atleta, né, casar com o fisioterapeuta isso, né, a metodologia que ele Uhum. vai usar, o tratamento que ele vai usar ali, e se tem algum procedimento a fazer, né. Por isso que é importante um atleta estar sempre, né, eu digo a cada 15 dias seria ótimo, para fazer esse trabalho, cara. É importante. É, faz diferença, viu? Posso Vai, dizer que faz muita diferença. demais, demais. E eu não sei se você tem uma dieta, mas se tem, o que você gosta de comer quando está fora dela? Eu tornei-me vegetariano já há 10 anos, né? Depois que eu encerrei a carreira e eu sigo, assim, eu acho que isso a gente forma, né? Tem uma formação como atleta e a gente mantém isso na vida. É muito difícil, né? Mas quando sai um pouco assim, é pizza, refrigerante, essas coisas eu gosto, cara. Tem como. Mas assim, eu não sou um cara que exagera nas coisas e tal. Eu sempre sou bem pontual, Regrado, regrado. bem regrado, assim, né, com a alimentação. O que eu tenho que melhorar é meu sono, né, que eu tenho dormido pouco, mas isso aí que eu preciso melhorar um pouco. Cara, eu quero mais uma vez agradecer o privilégio, Flávio, de ter você aqui no podcast, cara. Você é um cara realmente muito estudioso, muito competente aí. É uma honra ter você aqui com a gente, viu, cara? Obrigado mesmo por aceitar e ter livrado esse tempinho para conversar com a gente aqui, viu? Ô, Adriano, eu que agradeço, você sabe disso, né, uma amizade que a gente construiu, mesmo à distância, que eu tô devendo aí uma visita em Boituva, né, mas, cara, você é um cara também espetacular, a sua trajetória no esporte, assim, que eu falo, triatlon, cara, raiz mesmo, né, aquela coisa de curtir o esporte mesmo e fazer desafios bem, cara, bem difíceis, cara. Então, eu falei para você, eu sou seu fã, cara. Então, mas assim, Adriano, muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de agradecer também, né? Eu ia abrir esse espaço aqui para agradecer ao Wagner, uma amizade que cresceu lá na MPR, a gente trabalhou junto por um bom tempo. Foram 3 convites, né, para trabalhar na Espadoto. O terceiro realmente veio no momento certo, né? Ele veio me sondando, né? E eu dei a minha palavra para ele que eu iria trabalhar com ele um dia, porque é a assessoria que eu acredito, que eu confio, né? E confio na pessoa dele e de todos os profissionais que trabalham aqui, né? Então é um sonho que casou, cara, né? Veio num momento muito bacana e estou muito feliz aqui, cara, muito feliz. Vou dar meu máximo aqui pela Espadoto, né? Não, dá para notar demais assim a tua alegria, dá para ver nos seus olhos, brilham quando fala. E, cara, eu também estou muito feliz, cara, porque afinal de contas a Espadoto tem um nome muito forte aí no mundo do triatlo, né? É, e feliz de você estar feliz também aí, cara, muito bacana. Eu conheço algumas pessoas aí da Espadoto e é legal que só complementa ainda mais aí o Flavião, acho que essa união aí, cara, com certeza. Ah, Um complementando o outro aí, cara. com certeza, cara. É um privilégio, né? Trabalhar com o Wagner, com o Valtinho, que é o outro sócio, os professores aqui. A gente vai aprendendo e compartilhando também, Adriano. Eu acho que a vida é essa, cara. Não é só a gente passar, a gente aprender bastante também, né, no dia a dia. Isso é legal. E os alunos aqui os alunos, falo que são alunos atletas, né? São fantásticos. É muito bacana, né? E viver o triatlo, né, Adriano, num outro olhar, né? Sim, Como sim. coach, né? Vivenciando. É bacana, é uma mistura, né? Porque cada prova que eu vou, vem um filme na cabeça, né? Outro dia eu estava em Santos, cara, eu lembrando de tudo, né? E é muito legal viver isso, né? Agora estou indo para o Rio, aí lembrei que tinha uma prova lá chamada Triatlo Internacional do Rio de Janeiro, cara. Eu falei, putz, cara, era o mesmo percurso 70.3 praticamente. Então é legal, cara. Eu acho que fazer o que ama, né? Com certeza, com certeza. Quando a gente falam, eu escuto, falam, quando você faz o que ama, você não está trabalhando, né? Mas é mais ou menos isso mesmo, né, cara? É verdade, cara, é verdade. Bom, deixa eu agradecer aqui todo mundo que acompanhou a nossa live. Muito obrigado, Adriana. Aqui o Kleber. Ô, Clebão, grande amigo Clebão. Esse Ô, cara também esse é lenda, viu, Clebão é um Adriano? cara forte para vir aqui falar Ah, com a gente também, hein, esse cara. cara, esse pode chamar, esse tem história, cara. Maratona no Camboja. Putz, ó, cara, fez Piracicaba agora, cara, com Ô, 400 metros de ganho da prova. Clebão, você também, eu vou entrar em contato contigo, cara. Você também é animal, bicho.
Quero É, aqui falar com o Vladimir, que eu acho que é o pai do é Flávio. meu pai, meu Prazer, pai. viu? Prazer, viu, Vladimir? Nina, obrigado. Priscila, tua esposa. Isso. Doriguelo, engraçado que nós temos aqui um parceiro do canal também, que é o Vanderlei Doriguelo. Acho que é Olha, parente seu aí, deve ser Priscila. parente lá, é parente deles. E eu moro numa rua também que o sobrenome é Doriguelo, cara. Olha que Ah, esse coincidência. me comentou isso, Adriano, uma vez, cara, que bacana. Mas eu fazer um agradecimento aqui a todos, né, que acompanharam, em especial aí ao meu pai e minha mãe. E, cara, Adriano, meu pai, acho que foi praticamente no triatlo, assim, tudo pra mim, né, cara? Porque ele sabia mexer melhor na bicicleta do que eu, cara. Ele é incrível, cara. Né, me acompanhou em tudo, todas as provas, né, cara? Meu irmão também, meu irmão desejar boa sorte para ele lá no Mundial. E minha irmã também, que sempre esteve do meu lado, né? Então a família, ela foi muito importante para mim, junto com a minha esposa. E o primeiro patrocínio, cara, Adriano, só para não estender muito, que eu Sim, tive, foi do Colégio Prigoli, né? Que foi o colégio que eu comecei a trabalhar, cara, né? Como professor de natação, educação física escolar, que minha esposa hoje é diretora, né? Até lá. olha como que é as coisas, cara. Então é um agradecimento, né, ao meu sogro, à minha sogra, que acreditaram naquele momento que nem sabia o que era triatlo e investiram em mim, né? Então, muito bacana. Eu tenho uma gratidão muito grande por todos, viu, Adriano? Isso é e um agradecimento a todos os treinadores que passaram, né? Que eu tive a oportunidade. Alguns eu vou até o local agradecer. E o Marcos Paulo, que eu encontro sempre, eu falo que foi o meu segundo pai aí, né? Show de bola, cara, show de bola. Obrigado mais uma vez. Pessoal, Gratidão, Adriano. quem não conseguiu assistir essa live toda aqui, lembrando que ela vai ficar salva aqui no Instagram agora. Vou compartilhar com o Flavião, se ele quiser compartilhar na Collab, vai estar lá. E quem quiser assistir, também vai estar no YouTube Tripulantes Podcast. Vocês podem assistir também. Se inscrevam, compartilhem, que ajuda a galera lá no YouTube também, tá bom? Isso aí. Abração a todos e Abração, boa noite, Adriano. viu? Até mais. Obrigado, cara. Fica com Falou, Deus. Um tchau, tchau. abração. Tchau, tchau.